Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 3 de julho do ano 2007. O homem não sabe de nada. Em dados momentos, tudo vai se modificando, até o inconsciente das pessoas. Não é por causa da idade, nem tampouco pela falta, às vezes, de fé, e sim pelo desenvolvimento das pessoas. Por querer saber demais, isto faz que sua própria consciência já não saiba mais pelo que diz. Este tempo é o mais confuso de todos. Passa, então, o homem a falar aquilo que não compete a ele. Pelos seus cálculos, diz que daqui a 5 ou 10 anos, tudo pode melhorar. Com a tecnologia moderna, pelo estudo feito no uso dos produtos que vão ser menos poluentes, diz que a Terra voltará a ser como era. Uma vez que mexeram com a própria natureza, não tem mais como consertar. Por quê? Porque, pelo que foi traçado pelas mãos de Deus, nem todos os cientistas da face da Terra, juntos, poderão chegar a tal ponto de pôr a Terra de volta em sua rota. Isto não se trata de assunto científico, e sim de um mistério que é só meu. Eu sou o que sou, o Criador de todas as coisas. O homem não sabe de nada. No momento em que vieram a pensar em lucros, não deveriam, sem primeiro, fazer um levantamento do que poderia vir a acontecer. Agora, só com o meu retorno que posso pôr a Terra no eixo novamente. E tenho que vir logo, senão todos morrerão sufocados, porque toda a poluição está se espalhando na atmosfera. Que pena que isso veio acontecer. Sim, porque se assim ficasse, os animais começariam a vir com 2 cabeças ou 5 pernas, e as crianças nasceriam com grandes defeitos, pelo uso de preservativo, como a pílula anticoncepcional. Tudo isto é fruto do meu maior inimigo. O que eu criei com perfeição, ele pôs na cabeça das pessoas que vêm estudando que podem fazer sementes transgênicas para o homem mudar de vida e viver mais, o que não é verdade. Verdade mesmo com tudo isto será um descontrole sobre a natureza, como já vem acontecendo. Ninguém deveria se alimentar quando os próprios frutos vierem manchados com os produtos químicos, porque o organismo não tem tanta resistência. Ter ele tem, sim, mas com os produtos naturais. Olhem que hoje todos estão vendo que esses produtos vêm deixando o homem mais violento, porque o que consome são venenos e drogas. Na realidade, o pouco que se vê nos grandes mercados são produtos fora de época, principalmente as frutas, e essas já vêm contaminadas. Então começam a aparecer no corpo humano doenças de todos os tipos. Meus filhos, quem ouve a minha voz, não se preocupe. Cuide de si mesmos, que em breve, muito em breve, de volta estarei. Deus. Que mensagem espetacular, né? Aqui nessa mensagem, esse suporte não aguenta o peso do livro, né? Nessa mensagem, então, é Deus falando com todos nós, né? Nos dando o exemplo da terra que o homem mexeu, na ambição do homem. A gente vê ele falando ali que se o homem não fosse ambicioso, né? Se o homem não fosse tão intransigente, tudo ainda estaria conforme Deus fez. E ele diz que nem todos os cientistas, se botar todos juntos, né, chegarão perto de fazer algum cálculo, porque Deus fez tudo perfeito.
Não existe nada para comparar com Deus. O sol, numa mensagem ele fala, o sol se mudar um pouquinho a posição dele, para baixo queima, para cima gela a terra. Então a lua está no seu lugar, os astros estão todos no seu lugar exato, a terra para ter a rotação e translação, tudo perfeito, mas o homem mexeu, né? Se fizermos uma comparação com o nosso corpo, tira algum órgão do corpo para ver se funciona bem, e o homem está tirando os minérios da terra, anos e anos mexendo na terra. Quanto ouro foi tirado? Para que o ouro está lá? Deus sabe por que ele botou lá, né? O petróleo, vamos dizer assim, mas se tirar o sangue do corpo, o próprio corpo produz, a terra também produz, mas não na velocidade que estão tirando, né? Não dá tempo. Imagine anos e anos tirando petróleo. Por que estava lá? Deus sabe por que foi feito, né? Todo tipo de combustível que foi tirado, a água, mudado rota de água todo o tempo todo, né? Os leitos dos rios foram mudados, barragem onde não era para ser feito foi feito, então mudou a rotação da terra. Vamos dizer que é perfeito, como ele fala aqui, o nosso corpo, né, na alimentação, vem veneno. Tem estrutura para conseguir combater? Tem, mas não com tanta agressividade como está o veneno. Assim também foi a terra. Mexeram de uma forma que ela está se mantendo. Quantos milhões de anos está a terra aí no ar? Mas ele disse, se ele não voltar, não tem como, porque o homem não para, né? Não precisava tanta ambição desse jeito. Deus criou a terra para nós cuidar da terra, para o ser humano cuidar e não acabar com ela. Mas é a ambição que chega a esse ponto, né? A maioria das pessoas querem cada vez mais. E não adianta a gente falar assim, tal fulano e tal ciclano. Todos nós somos assim, ambiciosos. Todos nós. Todo defeito que o ser humano tem, todos nós temos. Não tem quem escapa. Alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos, né? Mas todos nós somos errados, querendo ou não. Se a gente começar a enumerar aí, então, o que Deus pede, quem de nós faz perfeitamente o que Deus pede? Nenhum de nós, né? A gente tenta fazer, mas não faz. Querendo ou não, o mundo mudou a nossa cabeça. Como ele fala aqui, o nosso consciente já não está mais certo. O nosso subconsciente não pensa mais certo também. Por quê? Porque a Terra acabou com o ser humano. A Terra não, o ser humano, né? Acabou com a Terra, é o contrário. Então nós devemos fazer o quê? Cada dia que passa, gente, nos apegarmos mais com oração, com Deus, e pedir que Ele nos proteja, porque nós não estamos a escape de errar. Todos os dias, todos os dias. Né? Quando Deus fala, vá visitar um ente querido seu no hospital, quem de nós que vai? Né? Vá no asilo visitar quem está lá, quem de nós que vai? Quem de nós pega um telefone, liga para um amigo e fica um tempinho batendo papo? Ou recebe uma ligação e dá esse tempo para a pessoa que às vezes está precisando, né, de uma conversa? Quem de nós faz isso? Quem de nós vai na casa de um vizinho, de um parente, perder uma tarde, uma conversa, falar de Deus, né? Falar sobre a família mesmo? Não dá mais. Não existe mais esse plano, né, na vida do ser humano. É muito raro isso acontecer. Hoje, os próprios vizinhos não querem mais conversa. Levanta um muro aí para nem para a gente poder ver mais um outro, né? O mais alto que puder. Quando tem ainda uma brechazinha, querem tapar até aquela fresta de espelho que a gente pode se ver ainda, né? Então, o ser humano está caminhando para um lugar muito difícil de poder ir em frente, né? O trabalho roubou o tempo das pessoas, o estudo, né? Como Jesus fala aqui, como Deus está falando na mensagem. Tudo roubou o tempo e aquilo que Deus queria que o ser humano fosse. Viver para Ele, né? Já pensaram que maravilha seria se cada um tivesse a sua morada, né? Um modo de sobreviver, mas não. Tem pessoas que têm 200, 400, ou sei lá quantos mais moradas, e quantos que não têm uma sequer, né? Terras e terras e terras, sem ser habitada, mas tem dono. Mas o dono é Deus, né? Então está muito complicado do ser humano sobreviver nessa terra. Por isso que Jesus disse, se eu não voltar, ninguém escaparia. A poluição já tomou conta de tudo, né? Os novos inventos. Aí quando acha alguém ainda que não quer participar, daqui a pouco vem o governo e obriga. Tem que fazer como eles querem. Então,
Deus vai ter que voltar logo, senão não escapa ninguém, né? Como ele diz, se meu Pai não abreviasse esse dia, ninguém escaparia. Então nós temos que acreditar nisso. E para nós podermos, né, enfrentar tudo isso e ter pouquinho de força, é através da oração. Não dá para deixar de vir agradecer a Deus e pedir a Ele a proteção, aos anjos, aos santos, que interceda por todos nós, né? Porque vai ser difícil, cada dia que passa mais difícil. Então não esqueçam nunca de agradecer a Deus. Se tiver a oportunidade de vir a uma Santa Missa, venha, não perca. Se dá para acompanhar de casa através da internet, acompanhe, não perca. Talvez vai chegar esse momento ainda de nós não termos mais nada disso, né? A gente teve um pequenino exemplo agora, em 2, 3 dias, o meu celular deu quase 2.000 mensagens, né? Por esses 2, 3 dias que ficamos sem comunicação aí, as pessoas preocupadas, mas também questionando que não tinham mais missa, né? Então não percam, enquanto a gente tem isso em mãos, não percam essa oportunidade, porque talvez vai chegar esse momento, né? Já foi até mencionado em redes sociais da Mordassem, né? Querendo calar os cristãos, e se chegar esse tempo, talvez chegue, né? Tudo é por vontade de Deus, mas Ele pode permitir, não por castigar o ser humano, mas para mostrar que o ser humano está caminhando errado e tem que voltar para Ele. Então, se for para sofrer, vão ter que sofrer, né? Como Jesus fala, e é um dito popular já, né? Se não vir por amor, vai vir pela dor. Então, pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.